a imagem de Deus, ou seja, o homem segundo a imagem que Deus o projetou, a semelhança de Deus, com características semelhantes a de Deus, salvo as proporções. Quando a gente chega no verso de número 27, quando eu digo, voltando aqui para o que eu falei anteriormente, quando eu digo salvo as proporções, deixando evidente que Deus ele tem amor em toda a sua plenitude, até porque ele é amor. O homem não, ele tem uma pequena parcela de amor que só é aproveitado de forma sábia se este amor estiver mesclado com a fé e for orientado através do próprio Espírito dele. E o próprio Espírito dele só vai orientar, de fato, se o homem der espaço para isso. A iniciativa primária seria reconhecer Jesus como sendo Salvador da sua vida e também sendo Senhor da sua vida. O mandatário, tudo que formos fazer, Jesus, como é que eu faço? É assim? Claro que as coisas que estão assim, mecanicamente, diariamente, à nossa disposição e ao nosso alcance fazer, não precisa de estar a caneta cair no chão, Jesus, eu vou apanhar aqui, posso apanhar ou não? Claro, são coisas, não estou falando nesse sentido. Estou falando quando a gente vai tomar decisão. Eu, quando costumo sair de casa, sempre costumo pedir a Deus que Ele me conduza. Quando eu chego, agradeço pela boa condução. Quando a coisa está um meio difícil durante o percurso ou o curso para onde eu vou, o meu destino, ou o meu projeto está sofrendo dificuldade na questão cronológica, o tempo não vai dar, eu começo a pedir a Deus que Ele entre no negócio e observe uma coisa, meu irmão. O grande Múcio falou que às vezes a gente tem um trabalho para fazer em 5 horas, se a gente dedica 1 hora para a oração, naquelas 4 que restaram a gente faz com muito mais maestria do que se a gente fosse fazer com todas as 5 horas disponíveis, até porque a oração ela tem um tremendo poder, né? Continuando aqui a partir do verso de número 27, quando eu digo a oração tem poder, é poder para estimular a graça, a abertura do entendimento para que a gente seja mais hábil na execução dos nossos projetos. É aí onde entra a facilitação e o enquadramento do tempo. O verso 27, como eu falei no início, para quem ligou o rádio agora, a gente está lendo a partir de hoje todo o texto, literalmente como está na Bíblia. Aí diz o verso 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. A gente vê aqui 3 partes nesse versículo separados com ponto e vírgula. Então, são 3 assuntos assim, diferentes e mesclados um com o outro, fazendo uma junção de assuntos. Essa última parte do texto, quando diz assim, macho e fêmea o criou, aqui está falando exatamente da característica da distinção dos sexos que produzem a frutificação do ser, né? Do sexo em si. Então, a gente vê aqui claramente que não tem espaço nos textos seguintes aqui para família alternativa ou famílias alternativas que estão sendo, assim, querendo ser introduzida ou impingida ao nosso entendimento uma coisa que vai de encontro aos textos da Bíblia. A gente está defendendo aqui o texto da Bíblia, a gente está aqui expondo o texto da Bíblia. Então, observe assim, uma coisa que foi criada para benefício de todos e contextualizado com a palavra, o dia do pai e o dia da mãe, para que haja assim um dia mais apropriado, um dia que haja uma homenagem especial para os dois seres, né, que são tão importantes na vida de todo homem e às vezes, aliás, o mais importante na vida de todo homem, que são seus pais e suas mães, aquele dia especial que o homenageia. Aí não, vamos fazer o dia do pai e o dia da mãe não, porque há discriminação com relação à família alternativa. O que seria a família alternativa? É uma mulher casada com uma mulher, ou um homem casado com um homem, ou que vive uma vida junto, desenvolvendo inclusive a questão relacionada ao sexo junto. Tudo bem que o homem tem liberdade para fazer o que ele quiser em sua vida, até porque Deus deu livre-arbítrio para isso. Agora eu não posso forçar Deus a aceitar isso. E desde o princípio na Bíblia que Ele não aceita isso aí como sendo uma coisa correta e que o agrade. Pelo contrário, a Bíblia diz que isso aí é abominação ao Senhor, né? Em seguida o texto diz que Deus os abençoou e lhe disse, frutificai e multiplicai. Olha, meu irmão, se a família alternativa, ou seja, a ausência de um homem da qualidade masculina com a qualidade feminina, a junção dos dois, se eu não houver isso aí, de fato, como é que vai crescer e como é que vai frutificar e como é que vai multiplicar? E como é que vai encher a terra? Não tem como encher. Não tem como encher. Não, mas aí a ciência está muito avançada e pode fazer isso aí em laboratório e tal. Olha, meu irmão, não tem como 2 homens em laboratório fazer uma criança nascer. Não
tem, é impossível isso aí, né? Em seguida fala aqui, a orientação é que o homem domine sobre o peixe do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Está falando aqui sobre toda a criatura humana que exerce influência de domínio sobre todas as outras criaturas de Deus, né? Claro que um leão ele tem mais força do que o homem, mas o homem ele tem a questão da inteligência. É tanto que Davi, utilizando da inteligência e com o favor de Deus que o entregou na mão, ele matou um leão e matou um urso que tinham força física superiores à sua, né? Então o homem tem domínio, o homem tem formas de criar uma armadilha, de prender, de criar uma injeção que quando ele atire dê um tiro, aquela coisa quando entra no seu corpo, imediatamente deixa a pessoa, ou aquele ser inerte. São essas coisas que são dominadas pelo homem. E nesse período aqui ainda não tinha havido rebeldia, a coisa era como que tudo familiar, tudo tranquilo, tudo em paz e harmonia, em perfeita ordem, como Deus planejou num princípio, né? E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto de árvore e dá semente, ser-vos-á para mantimento. Reconhecidamente a comida originária da questão vegetal, do lado vegetal, a alimentação vegetariana, a alimentação natural, a industrializada, ela é infinitamente inferior na questão dos nutrientes para a boa saúde do homem. Então, aqui no início, Deus já deixou aqui toda árvore, todo fruto que dá boa semente. Então, grãos, por exemplo, grãos de mostarda, grãos de feijão, grãos de arroz integral, todos esses são coisas que Deus deixou. A questão, tudo que se relaciona ao natural, né? Ser-vos-á para mantimento, ou seja, mantimento da humanidade. E todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde e manhã do sexto dia. Há um entendimento que diz assim: não, Deus achou muito bom depois que ele construiu o homem. Não, aqui está falando depois da construção de toda a criação. Aqui só faltou a gente vai entrar amanhã na questão do sétimo dia, que foi o dia do descanso de Deus. Em 6 dias ele trabalhou, no sétimo dia ele descansou de toda a sua criação. Então, quando ele falou aqui que foi muito bom, não está se referindo à questão do homem, apesar dele ter sido a coroa da criação, aquilo que fechou com chave de ouro a criação. A partir do capítulo 2, a gente vai ver detalhadamente como foi essa criação. Então a gente vê que a questão da escrita de Moisés aqui não está na ordem cronológica. Ele narra os fatos, depois retoma de um determinado ponto para poder dar um certo entendimento, ou um entendimento claro do que ele quis transmitir. É tanto que a gente vai ver a questão se chovia ou não antes do dilúvio. Por que não chovia? Por que um vapor subia da terra? A gente vai ver tudo isso amanhã. Mas hoje eu estou também com a grata satisfação de receber aqui, aliás, de receber não, que veio comigo, a minha querida bênção, a irmã Marineide Torres. A gente está indo para um círculo de oração, a gente vai se aliar mais de perto a essa equipe de oração, né? E a gente está indo hoje, como é feriado, para um círculo de oração, e ela está com sua oportunidade para trazer uma palavra aí de força, é o primeiro dia do ano, para o nosso povo. Pai do Senhor, minha irmã Marineide. Pai do Senhor, irmão Gilvan, Pai do Senhor, todos os ouvintes da Rádio Nordeste, estou aqui feliz, porque eu tenho a felicidade, né, de ter Jesus como meu pastor. E para esse início de ano, nada melhor do que o Salmo 23 para a nossa meditação. E eu vou ler aqui, só vou ler, já decorado, né? O Senhor é o meu pastor, glória a Deus, e nada me faltará, justamente. Davi, ele vivia várias aflições da vida, mas ele tem a felicidade de ter Jesus como o seu pastor. Aleluia. E nós não somos diferentes nesses dias de hoje. Temos aflições, vivemos perturbados, mas nós temos felicidade sim. Jesus Cristo é a nossa felicidade e Ele vive em nós. Por isso, irmãos, não se deixe levar pelas aflições dessa vida. Coloque em seu coração: não, eu tenho Jesus e Jesus é o meu pastor. E nada me faltará. Seja feliz e viva uma vida sem perturbação. Pense em Jesus. Amém. Assim como Jesus criou, ele continua mantendo e cuidando da sua criação. É o pastor da sua criação e nós somos a sua obra-prima, né?
a obra magna da sua criação. Só temos tempo para orar e vamos orar então, em nome de Jesus. Amanhã retomaremos a partir do capítulo 2. Senhor, nosso Deus e Pai, a nossa gratidão a Ti, Senhor, por este início de ano, pela audiência que Tu tens concedido a este programa, Senhor, que Tu nos oriente a como fazê-lo a cada dia. Se porventura as formas que Tu tens nos instruído, em que o nosso coração tem absorvido, entendendo ser de Ti a origem de todo esse pensamento, que se for necessário alguma modificação a isso, que Tu nos oriente em o nome do Teu Filho amado. É o nosso pedido e a nossa gratidão. Amém. Você acabou de ouvir o programa Explicando a Bíblia com o irmão Gilvan Silva.